Uma das missões primordiais da área de recursos humanos é o desenvolvimento de pessoas. A questão é, como preparar ou auxiliar essas pessoas para atender às necessidades do mercado e também aquilo que a organização precisa? Bom, pensando nisso, hoje no programa Talentos em Foco, nós vamos falar sobre o tema Educação Corporativa. Confira. Olá, começamos mais um programa Talentos em Foco e hoje o tema é Educação Corporativa. Para isso, para falar sobre esse tema, eu trouxe uma expert em educação, que é a Maria Tereza Oliveira. Tudo bem, Maria Tereza? Tudo bem, e você, Paulo, como está? Tudo bem. Pedagoga, trabalha com andragogia, que é a educação do adulto. Isso. E quantos desafios durante esse percurso aí, não é isso? Bastante, porque já são bastante tempo, vários anos, né, Paulo, que a gente está aqui nessa batalha. E aí, o que você considera como educação corporativa? Educação corporativa, na minha opinião, é a gestão de todos os talentos, os recursos, os conhecimentos que as pessoas têm e que elas devem se colocar à disposição da organização. Aproveitar esses talentos, né? Você maximizar para que as pessoas possam atender os resultados da organização. Tá, então assim, aliás, como eu falei no começo, esse é o desafio dos desafios, né? Porque quem a princípio tem que fazer isso é a área de gestão de pessoas e recursos humanos. Ela tem que ser uma ponte desse processo, não é isso? Ela teria que ser uma ponte desse processo, Paulo. Mas existem também alguns líderes que também são responsáveis por esse processo, concorda? Na verdade, esses líderes fazem parte do próprio grupo que fazem parte, né? Do próprio grupo que fazem parte, de incentivar, motivar, explorar, gerenciar esses talentos que lhes são dados. Eu estava conversando com uma gerente de RH outro dia no programa, e que também trabalha com educação corporativa, que ela me disse, eu estava conversando com ela, falei assim, uma das dificuldades ainda que alguns RHs têm é verificar a necessidade de desenvolvimento ou de complementação técnica ou comportamental nas áreas, porque ainda utiliza aquele processo de falar com o gerente, o que você está precisando? E o gerente vai lá e pergunta, e aí, o que a gente pode fazer? Estou falando das empresas que não têm uma avaliação de desempenho estruturada, onde existe um contrato de desempenho e tal, aí não tem, porque no contrato de desempenho se tem um compromisso entre líder e liderado para desenvolvimento de algumas competências dessa pessoa, né? E na relação dele com os colegas e com o chefe. Mas se a gente falar de empresas médias para baixo, por exemplo, no sentido de tamanho, dificilmente uma empresa dessa tem uma avaliação de desempenho, né? Então... muitas empresas não têm avaliação de desempenho, mas eu queria colocar um outro dado. Quer dizer, hoje o levantamento, se falava em levantamento de necessidades de treinamento. Hoje a gente está fazendo a gestão por competência. E na gestão por competência, isso fica muito mais claro, tanto as necessidades técnicas como as necessidades comportamentais. Isso ajuda muito. Mas isso depende da estrutura, da filosofia, do que a empresa compreende. Como disse você, tem várias empresas que nem sequer uma avaliação de desempenho, não há um feedback com relação aos funcionários. Sem dúvida nenhuma, esse é um problema. Então começa da própria relação entre liderança direta e sua equipe porque o pessoal acha que educação corporativa são grupos de treinamentos realizados dentro ou por pessoas de fora da empresa. A educação, como você falou, corporativa não envolve, isso é uma perninha, né? Perninha, exato. É a visão total da organização de que competências a organização precisa para atender necessidades do mercado e chegar nos resultados da organização. É um pouco mais amplo. E como é que o líder, vamos começar então por partes, como é que você vê que o líder a empresa não tem essa estruturação toda, tá? Como é que o líder pode começar a pensar nesse sentido de identificar algumas competências na sua equipe, de cada um dos indivíduos para trabalhar isso? O que você pode sugerir para o pessoal? Puxa vida, uma das primeiras coisas que talvez um líder tenha que fazer é conhecer seu pessoal. Paulo,
Às vezes as pessoas nem conhecem os talentos, as competências do grupo que está trabalhando. Como é que eu posso explorar, maximizar, aumentar, motivar as pessoas se eu não tenho um conhecimento sobre o meu grupo, sobre a minha equipe? Então eu acho que um dos aspectos, mesmo que você não tenha nenhum sistema implementado, há um comportamento do líder que pode se aproximar à sua equipe para conhecê-los e buscar resultados. Okay. Então começa da relação com o líder. Da relação do... Então a gente precisa conhecer um pouquinho da pessoa dentro do ambiente de trabalho e como é que ela funciona no geral, o seu comportamento, seus suas anseios. Relações interpessoais, seus comportamentos, seus resultados. Porque a gente olha, não existe só a competência técnica, né? Existe a competência comportamental, né? Das relações interpessoais, do desenvolvimento de equipe, da cooperação. Porque hoje as empresas estão precisando do quê? De inovação, de busca de talentos, de buscar novas formas de... E nem sempre com tantos recursos, né? Então eu acho que esse conhecer e explorar no sentido é tirar das pessoas o que elas têm de talento. Isso tanto vai motivá-las, como vai ajudar no outro processo. E então, quando você está falando, esse processo de educação começa dentro de casa, certo? Esse é o raciocínio, começa dentro de casa no sentido da empresa. Porque não adianta eu chamar pessoas para fazerem capacitações de fora se eu não tenho claro o que eu quero da minha equipe, o que eu quero do meu... Claro. Depende da cultura da organização, depende do que eu quero e do quanto eu vou fomentar esta informação após um treinamento. Não é? Porque acho que às vezes você faz, a gente já passou por algumas coisas assim, quer dizer, treinamentos ótimos, que as pessoas realmente se colocam, que você busca resultados, mas eles não são fomentados e aproveitados às vezes na organização. Eu lembro de caso que nós fizemos juntos de treinamento de lideranças, que as lideranças que fazem parte do estado todo, estavam em vários lugares dentro do estado, foram fazer o treinamento e pessoas totalmente diferentes no sentido de nível de condição técnica, não é nem técnica da área de atuação, mas de liderança, que era o foco do treinamento, e pessoas que eram novas em treinamento, que tinham há muito tempo, e que estavam lá, algumas falando assim, o que eu estou fazendo aqui dentro, né? Porque esse curso não é para mim, por exemplo. Pois é, e enquanto não for definido um modelo, né, na organização do que é ser um líder, também você não pode trabalhar. Em alguns trabalhos que eu faço, eu sempre pergunto à diretoria da empresa, vocês estão dispostos a ouvir as coisas? Né? Porque a gente tem o que falar, mas a gente tem muito o que ouvir. Nós estamos lidando com pessoas, com adultos. Nós estamos lidando com pessoas que já têm referências, experiências, que sabem das coisas, que estão no dia a dia no trabalho. E talvez a gente tenha que ouvi-las, e às vezes as coisas não são tão simpáticas quanto a gente queira. Então esse é sempre um ponto fundamental. Eu acho que a conversa tem que ter um diálogo no sentido de ouvir a organização e também as pessoas, como elas se veem nesse processo e o que elas entendem desse processo. Porque só o fato de você ficar transmitindo informação, a gente não muda as coisas, Paulo, você sabe disso. A transmissão da informação, enquanto ela não é internalizada, enquanto as pessoas realmente não percebem a necessidade, o significado disso, dificilmente podem mudar. É porque precisa fazer sentido para a pessoa, né? Mas com certeza. E o sentido tem que estar dentro delas, dentro do trabalho, do significado do trabalho delas. E não simplesmente porque eu tenho que participar de um processo. Tá, então vamos lá pelo seu raciocínio, verificar, ver como é que é a questão dos objetivos da organização, a missão, talvez. Missão, valores. Valores que são importantes. Isso eu preciso alinhar com a minha equipe, com as pessoas, primeiro os líderes, depois para eles trabalharem junto à equipe como um todo, independente do tamanho da empresa. Independente, claro. E aí trabalhar todo o processo de qualificação básica, aí também a questão de alinhamento do comportamento, né? Para ver se alinha ao que a empresa precisa. Nesse sentido, quer dizer,
Aí sim eu começo esse trabalho de forma a desenvolver as pessoas. Mas é importante até na hora que a gente documenta, que a gente descreve as funções, a questão das competências, e deixe claro para as pessoas, não só no escrito, como também para elas, o que espera-se delas, né? Fundamental, né, Paulo? Às vezes a gente, muitas vezes, se avalia sem dizer previamente o que é esperado. Porque tem empresas menores, principalmente as pequenas empresas, que às vezes o pessoal fala assim, mas eu não sei se eu estou indo no caminho certo, eu não sei se meu chefe não fala nada. Meu chefe não fala nada. Quando está errado, ele me dá bronca. Quando ele não fala nada, está tudo certo. Exatamente, exato. A maioria, grande parte, não vamos fazer isso, vai. Mas tem muitas empresas que ainda estão nesse processo. Pois é. E às vezes até eles têm uma estruturação para isso, porém há uma dificuldade por parte da liderança de passar isso. Uhum. Né? Porque a liderança tem dificuldade em indicar aonde que pode ter melhoria ou não, ou de dar um feedback para a pessoa para que ela cresça. Então, ela indicar isso, conversar com certa constância com a equipe, com cada indivíduo, né? Eu acho que a educação começa daí, né? Ter encontros, vamos chamar de reuniões para não ser aquela estigma da reunião. Encontros com seus funcionários. Que a troca de informação. Que pode ser no ambiente de trabalho, pode ser no momento de descontração. Você conversa com eles para saber como é que está e as metas, como é que estão, acompanhar. O feedback é dar retorno para ele. Olha, você está indo bem, olha, precisa ajustar isso aqui. O que você precisa? Pois é, e inclusive isso em equipe, né? Porque o desenvolvimento de equipe, quando há uma cooperação, uma sinergia, é extremamente importante. E você não precisa ter reuniões formais, sem dúvida nenhuma. Mas deixar com que a equipe entenda aonde se está indo, para que se está indo, né? E dar um feedback com relação aos comportamentos, sim, porque isso é super importante. Depende de como é que eu vou fazê-lo. Ah, sim, mas a forma precisa ser trabalhada, né? Isso, sem dúvida nenhuma. O Sérgio Cortella que fala como é que é? A expressão que ele utiliza é elogio em público e repreenda em particular, sem dúvida nenhuma. Tem um colega nosso que é não sei se foi o Garrido que falou isso, o Garrido falou uma vez, e eu concordo nisso. Tem gente que não gosta de ser elogiado em público também. Às vezes é constrangedor. Você pode constranger, depende do clima da empresa, você piora a situação da pessoa. E né? pior, Paulo, o duro é quando você recebe aquele tapinha nas costas e você sabe que ele não é verdadeiro, que ele é falso, que bate falso. A gente precisa tomar muito cuidado com isso também. As coisas têm que ter muita transparência, né? Tem que ser a coisa muito direta e muito respeitosa nesse sentido. Né? E tem pessoas que realmente não gostam de ser elogiadas em público, elas se sentem constrangidas. E a gente tem que... Por isso é que é importante conhecer a minha equipe, por isso que é importante eu conhecer as pessoas com quem eu trabalho, para eu poder trabalhar com elas e buscar um envolvimento maior e as pessoas se sentirem também motivadas nesse processo. Bom, a gente vai fazer um intervalo agora, e depois do intervalo a gente vai falar um pouquinho sobre o processo dentro do momento do treinamento, tá bom? A gente volta a falar isso. Claro. Então, até já, voltamos em seguida. O Lar Espírita Mensageiros da Luz, que é uma entidade de cunho religioso, mas é óbvio que o foco do trabalho deles é assistência a crianças portadoras de paralisia cerebral. Essas crianças, elas vão desde crianças bem pequenas, bebês e tal, até crianças de 59 anos. Então, na verdade, são pessoas com uma dependência muito grande, porque não tem mobilidade alguma. Então, tem uma equipe grande, tem lavanderia, como está falando, a parte de nutrição e alimentação. As crianças ficam ou na situação de estarem numa cama ou de movimentação, mas existem muitas atividades que essa instituição faz porque leva elas para a piscina, leva elas para a praia, fazem uma forma de integração e estimulam essas crianças, né, ao seu desenvolvimento dentro do limite que a condição física dela coloca. Né? Então a sugestão é que vocês visitem o site do mensageirosdaluz.org.br, conheçam um pouco mais sobre esse trabalho, possam fazer doações sim, doações em dinheiro, em espécie, nos bancos indicados, possam também fazer doações em produtos que são colocados como necessidade do mês e mais ainda,
faça uma visita. A visita normalmente é no domingo. Você pode ligar para a instituição e fazer uma visita lá marcando com o pessoal, ok? Voltamos com o programa Talentos em Foco. O tema hoje é educação corporativa. Antes de voltarmos para Maria Tereza, eu quero dar um toque para vocês. Agora, esse mês de abril, aqui na Baixada Santista, a Associação Brasileira de Recursos Humanos, a BRH, começa com os grupos de estudos, são 5 temas de estudos. Então, quem tiver interesse em participar, eu sou um dos facilitadores de um dos grupos, liderança e gestão é um deles, RH estratégico é outro, novas alternativas de convivência, de trabalho em convivência também. Bom, são vários temas, coaching é outro também tema. Então vocês podem acessar a página do nosso programa, facebook.com/Talentos em Foco, e você vai ver lá como é que quais são os temas e como é que você entra em contato com o pessoal da BRH para poder participar desses grupos de estudos que fazem um encontro por mês. Então vale a pena, você troca com vários profissionais e traz uma bagagem aí para você utilizar na sua vida profissional ou na sua empresa, ok? Bom, a gente falou da questão do ambiente da empresa para preparar, para lidar com a educação corporativa, que é comportamento da liderança e tal, e até da informação. E aí a gente vai para, vamos chamar de sala de aula, sala de treinamento. Os métodos. Eu me lembro daquela questão da sala de aula, todo mundo sentadinho um atrás do outro. Hoje assim fala assim, não, a gente tem que mudar a disposição das cadeiras, tem que... Ok, na faculdade ainda tem muito isso de cadeiras em fileira, muitas faculdades fazem isso. Será que esse processo evoluiu com as necessidades que as pessoas precisam para a gente trabalhar a questão do conhecimento, da competência em si? O que você pode me dizer disso? Olha, Paulo, infelizmente eu acho que não, né? Sempre existe aquela situação do professor, daquele que sabe, e do aprendiz, né? Quando, na verdade, a gente é simplesmente um facilitador de processos, né? E a gente está lidando com pessoas adultas, as pessoas que já tiveram experiência, que já trabalharam, que eles têm referências, né? Que ele tem um quadro de referências, de valores pessoais, né? Então, quando você está com este grupo e que você tem que trabalhar, você tem que respeitá-los, você tem que saber ouvi-los, né? E qualquer assunto que você for trabalhar, eu realmente só trabalho de uma forma vivencial. Não há como eu ficar falando o tempo todo em termos de conceitos. Os conceitos, eles precisam ser trabalhados. Você tem aquele ciclo de aprendizagem vivencial, né? Em que as pessoas participam ou de dinâmicas, ou de jogos, ou de situações que você coloca, eles vivenciam, eles analisam, eles falam sobre isso, eles processam as informações. É importante processar informações, porque às vezes o pessoal participa de cursos que tem brincadeirinha. Isso, e aí eles falam que é lúdico. É só brincadeira. A gente teve um monte de brincadeirinha e na verdade não é brincadeirinha, tem nada de brincadeirinha, são atividades lúdicas que vão desenvolver competências desde que sejam bem trabalhadas. Desde atividade por atividade, atividade por atividade, ela pode morrer ali. Claro. Atividade quando você trabalhe com eles, o que eles aprendem disso e trazem para o dia a dia da empresa é outra história, né? Então, exatamente o que você está falando, você processa essas informações, o que você tirou dali? Claro que tem um lado engraçado, e é bom que tenha isso, até para as pessoas. Então, mas atrás disso, tem uma série de informações e de indicadores extremamente importantes que você processa, generaliza e traz para o seu ambiente de trabalho. Uma das coisas que eu percebo quando a gente aplica uma atividade, as pessoas primeiro ficam mais tranquilas, se soltam mais. Com isso, elas se mostram mais. Com certeza. Por exemplo, em relação a relacionamento interpessoal, né? Você faz algumas atividades lúdicas. Por exemplo, você faz um escravo de Jó. Por exemplo, isso, né? Já fizemos várias vezes. Já fiz várias vezes também. Então, é um exemplo bem simples. E aí você fala, é uma brincadeira boba e tal. Com essa brincadeira boba, eu já identifiquei tipos de conflitos que acontecem na empresa, as pessoas se soltam para falar e acabam falando aquilo que eles não falam no dia a dia para o colega de trabalho. A gente faz um fluxo de
cliente-fornecedor para saber o que um entrega para o outro e se realmente eu estou entregando uma parte do meu trabalho que o outro quer e precisa, e muitas vezes isso não acontece. E o ritmo das pessoas que são respeitadas. Quer dizer, Também. você tem que começar a ver que as pessoas são diferentes de você. Você tem que lidar com o diferente. Que não está no mesmo jeito, que ela troca o pé, que ela não vai na mesma... Então, essas coisas aparecem, sem dúvida nenhuma, no grupo. E aí sim cabe ao facilitador, a quem está lá conduzindo o trabalho, a desenvolver. Trabalha processar essas informações. E quando você fala as pessoas são adultas, elas não são saco vazio, elas têm conteúdo. Com certeza. Elas têm vivência. A forma de trabalhar essa vivência também, né? Importante, né? Claro. Em geral, eu acho que quando você vai trabalhar um assunto, e as pessoas estão lá, qual é o interesse que essas pessoas têm desse assunto? Esse é um ponto fundamental, né? Qual é o interesse? É interesse porque me mandaram, porque realmente eu quero. E, em geral, às vezes as pessoas não sabem dizer muito bem, mas tem umas que pontuam claramente. Eu estou aqui para isso, isso. Né? A minha expectativa é essa. Isso é uma coisa que a gente... E outra coisa é o que elas sabem a respeito do assunto. Entre vários exemplos, eu me lembro de um treinamento, por exemplo, de atendimento que foi dado para o pessoal que trabalha em armazém. Não, uma coisa diferente. Alguns trabalham com o público externo, outros não, outros por telefone e tal. E o trabalho que eu fiz com eles, primeiro foi identificar quem era o cliente deles. Além do cliente externo, o cliente interno. E como é que eles estavam tratando isso. E como é que eles eram tratados pelos colegas. E qual a influência disso no resultado do trabalho dele e da felicidade dele dentro do meio de trabalho. E mais, eu diria que você seria bem atendido por você mesmo? Esse é outro ponto fundamental. Como é que você... Você ficaria contente com o seu atendimento? Você ficaria atendido com o seu atendimento? Né? Quando a gente trabalha, por exemplo, alguns programas de planejamento estratégico, tem um monte de gente... O que vocês querem saber? Olha, eu não entendo nada disso, mas eu quero saber o que acontece isso para eu cobrar isso da empresa. Uhum. Então, você já começa a perceber que as pessoas estão ali por um motivo, tem um significado de estar ali. Mesmo que seja um motivo errado, vamos dizer assim, não tenha sido importa. explicado para eles o que é, se a gente na hora do treinamento, da capacitação, da qualificação, não sabe isso, a gente começa a despejar uma quantidade de informações, porque a gente despeja, quem dá aula, perdão da palavra, nós, quando falamos para as pessoas, damos palestras, nós estamos despejando uma quantidade de informações. Segundo Inês Coso, são alguns bilhões de informações por segundo e a gente fixa 200 mil... eu não me lembro a quantidade. Mas 2 milhões, 200 milhões. Sem dúvida. A cada segundo, que são estímulos externos. Esses estímulos são a temperatura, o que a gente ouve, o que a gente não ouve conscientemente, tudo. E o que te interessa de sobremaneira, né? Que o que vai começar. O que é que te pega? O que te pega? O que te interessa? Por isso que a gente busca formas de expressar essa informação, ou de demonstrar a informação que seja atrativa para o público que a gente está trabalhando. E que você tenha que saber também direcionar qual é o interesse deles. Hoje, que a gente estava falando ali, tanto a Escola da Ponte, como tem essa escola em Cotia, o projeto Âncora, está trabalhando, veja, com crianças, sobre o interesse delas, porque isso vai maximizar as pessoas a estarem envolvidas nesse processo. Uma certa autonomia neste processo. Então, eu acho, Paulo, que a gente tem que respeitar essas pessoas que estão, porque nós somos apenas facilitadores desse processo. Né? É verdade. A gente simplesmente facilita, e de certa forma, é que eu sempre digo, eu quero tirar vocês do estado de equilíbrio. É só isso, para pensar. Eu vejo, um outro exemplo que eu vejo, eu estava numa empresa, uma concessionária de veículos agrícolas, interior da Bahia, e aí era processo, trabalho de processo. Primeiro eles entenderam processo, como é que funciona, que tudo eles têm é processo. Mas mais do que isso, qual é a influência dela no processo? E outra que foi bem interessante é o seguinte, mas as coisas aqui acontecem porque o meu chefe libera, por exemplo, ele pega uma peça de um veículo, manda tirar daquele veículo para poder fazer uma manutenção de um cliente. E quando vende aquele veículo, o veículo vai para um novo cliente sem a peça e ninguém está sabendo. Você fala que absurdo. Absurdo? Isso é um exemplo de coisas que acontecem em empresas por falta de sistemática de trabalho. Eu estou resolvendo o problema do cliente, perfeito, mas eu crio um outro problema para outro cliente. E eu falei, o que vocês podem fazer para resolver isso? Nada. Eu falei, opa, não são vocês que executam o processo?
Aí o processo foi, não foi trabalhar o processo em si, foi dizer o seguinte, qual é o teu papel nisso? E depois, como é que o processo deveria funcionar? E eles começaram a mapear o processo, como é que deveria funcionar. E qual a influência que vocês têm nesse novo processo? Pô, eu posso interferir aqui. Só que a gente vai precisar do aval do nosso líder. Ok, então vamos montar. Eles montaram um novo procedimento do trabalho deles, não foi lúdico, foi real, e levaram a proposta para a empresa. E demonstraram qual é o prejuízo que a empresa estava tendo nesse trabalho. Eu estou falando de um cara que é um auxiliar, junto até com o encarregado, mas não era o diretor, não era o gerente. Entendi. E eles conseguiram mostrar isso, da importância. Então a empresa, ela faz um trabalho para as pessoas entenderem como é que funciona, mas não quer mudar? E aí eu tenho que fazer uma mudança de baixo para cima, onde os funcionários foram demonstrar, olha, a nossa empresa está perdendo dinheiro e vocês estão participando disso. Vamos mudar? E isso é um processo de mudança cultural, de manifestação da equipe. Mas às vezes também, você está com um ponto realmente legal, porque é assim, as pessoas às vezes não sabem que tem este poder, né? É a coisa do empowerment. Elas não sabem do poder que elas têm para mudar as coisas, para sugerir coisas. Se é assim que eu tenho que fazer, em geral eu me coloco dentro, eu não expando essa mente. E as pessoas, os grupos, têm um poder imenso em buscar alternativas. Concorda? São várias Quando eles são solicitados a fazê-lo. É muito importante, mas é muito interessante, porque as pessoas, como elas não... Eu acho que a própria escola, né, a própria educação, não fornece a gente uma análise crítica. A gente pouco tem de análise crítica, mas sim muito mais de repasse de informação. Isso chega dentro da empresa, né? As novas gerações estão mudando isso, né? Um pouco, ainda, um pouco, né? Mas eu acho que ainda permanece isso, Paulo. Esse é o desafio agora de botar as pessoas para pensar. E aí saber botar as pessoas para expandir isso. E administrar isso, conhecê-las, dar-lhes oportunidade, trabalho em equipe para a busca de resultados. Compilar essas informações. Fazer com que eles executem isso. Sabe, eu sempre digo para as pessoas, dou um exemplo. Vocês pensam, por exemplo, quando a gente trabalha com liderança, que vocês têm poder, né? Mas eu vou dizer, o poder está embaixo, muitas vezes, do seu grupo, da sua equipe. Tem um caso, acho que até escrito, que tinha uma fábrica de calçados que tinha que entregar uma série de calçados, de um número, sei lá, 37. E as pessoas estavam extremamente infelizes, porque não estavam sendo atendidas nas suas reivindicações. Não teve problema, ninguém fez coisa nenhuma. Simplesmente eles trocaram um 37 com 38, um 38 com 36 e foram saindo todas bonitinhas. O poder ali estava com eles, de poder. A gente tem que entender que nesse processo, inclusive de liderança, a equipe tem poder. É isso aí. Bom, o nosso tempo acabou. Né? E aí fica esse ponto que vocês precisam pensar também na sua organização, o que deve ser feito. Obrigado, Maria Tereza. Ora, Paulo, foi um prazer estar com você. Obrigado a você pela audiência e até semana que vem.